Tem uma pergunta muito boa que a gente pode levar para o lado da fé e também só para o personagem histórico. Eduardo Henrique perguntou: se vocês tivessem a oportunidade de estar frente a frente com Jesus pessoalmente, qual a pergunta que vocês fariam? Quem quer começar? Vocês. Eu como um estudante da Bíblia e ultimamente mergulhando nos estudos da graça divina, que o Pondé explica muito bem, aliás, já vi um vídeo dele falando da graça divina, melhor do que muito religioso, mas um conceito muito mais complexo e completo. Eu perguntaria para Jesus: por que eu? Porque quando você percebe que você é um instrumento divino na vida das pessoas, a maior dúvida que tem é: por que eu? Se eu tenho o passado que eu tenho, as limitações que eu tenho, os pecados que ele sabe que eu cometi e ele me perdoou, por que eu? Então, se eu estivesse diante de Jesus, eu acho que com muitas lágrimas nos olhos, eu perguntaria: por que eu? Doutor Augusto. Eu olharia para ele e perguntaria: como é que você teve coragem de contratar aquele time de jovens? Boa. Pedro era hiperativo, tenso e ansioso. Se tivesse na sua empresa, você não suportaria. Na sua classe, menos ainda. João era bipolar. Explica por quê, essa é boa. Num momento, ele era generoso, altruísta, solidário. No outro, Discípulo do amor. discípulo do amor. No outro, ele propôs para Jesus destruir quem andava com o seu mestre com fogo Cair fogo do céu e do queimar céu. todo mundo. Bipolar. Tomé era paranoico, acreditava na teoria da conspiração. Judas era gente boa. Eu não cheguei em Judas ainda. Mateus, se fosse nos tempos Homenagem era Judas. áureos da Lava Jato, seria pego. O melhor deles, o mais dosado, com mais vocação social, que não colocava seu mestre em situação complicada, era Judas Iscariote. Mas ele tinha o mais grave defeito, que não era transparente. Quem não é transparente leva para o seu túmulo os seus conflitos. Vocês teriam coragem de chamar um grupo de jovens para o projeto da sua vida com essas características de personalidade? Muito provavelmente, eles morreriam no anonimato e não influenciariam 1 a 2 quilômetros do lugar onde nasceram. Mas, por incrível que pareça, ele trabalhou com ferramentas de gestão da emoção àqueles jovens e os levou a entender que cada ser humano não é mais um número na multidão, mas um ser humano único e irrepetível. Ele transformou prostitutas em rainhas e correu risco de vida por elas. Ele transformou leprosos, que todos viravam o rosto e os olhares, em príncipes. Inclusive Simão, o leproso, 5 dias antes, estava na sua casa e num movimento que, do ponto de vista psicológico, indicava um relaxamento, porque ele era um grande amigo seu. E no último jantar, para espanto das ciências humanas, ele que deveria dar broncas, criticar, apontar falhas e erros, ele se curvou aos pés daqueles alunos e deu tudo o que tinha para aqueles que pouco tinham, sabendo que eles iriam abandoná-lo, o mais forte iria negá-lo e o mais culto da tribo dos Zelotes, Judas, iria traí-lo. E eu me perguntava: que homem é este que é capaz de arriscar todo o seu projeto, toda a sua história, todo o seu plano inenarrável, indecifrável, nas mãos de jovens com características de personalidade tão toscas, tão débeis? Eu perguntaria: que coragem é essa
que nós não temos hoje. Por favor, deem atenção àquelas pessoas que te decepcionam. Se você investir o melhor de si, estimulá-las a trabalharem em perdas e frustrações, acreditarem na vida, a nunca desistirem e se curvarem diante da dor, as pessoas que te decepcionam hoje, inclusive seus filhos e até seus colaboradores, poderão ser aquelas que lhe darão mais alegrias amanhã. Pondé responde ou passa? Não, respondo. Primeiro, o que o Cury falava me lembrou uma piada. Eu dei alguns anos aula para seminaristas da PUC, lá no Ipiranga, né, que tem a Faculdade de Nossa Senhora da Assunção e a FAI. E, na época, eu vi uma piada lá entre eles, uma anedota, não é muito engraçada, uma piada de padre, né, mas a piada era, me lembrou, o que você falou me lembrou, porque a piada era mais ou menos assim. Jesus morreu, né, foi para o céu, encontrou Deus. Deus vira para ele e fala, mas filho, é uma merda mesmo, né? Eu mando você abrir um negócio novo na terra, você me contrata analfabeto, pescador, coletor de impostos, traidor. Agora, você desce lá e você me contrata alguém que fale grego e latim e que seja cidadão romano. Ele desceu e derrubou Paulo do cavalo no caminho de Damasco. Mas assim, olha, pensando assim no sentido real, eu temo que eu faria alguma pergunta muito miserável, do tipo, se você é mesmo filho de Deus, por que você não desce dessa cruz e vai embora? É capaz que eu faça essa pergunta. Miserável. Que foi a pergunta que os romanos fizeram. Eu tenho uma resposta E o para mau ele. ladrão. Está chegando pertinho. E o mau ladrão. E o mau ladrão. É o mau ladrão. Eu acabei de receber um feedback aqui de alguém influente que está aqui na plateia. Ele mandou no meu zap aqui, Thiago, vocês não têm ideia de como está bom. Já prevejo um seriado na Netflix. Então, cadê a câmera? Netflix, se você não pegar a gente, a Amazon vai pegar. Então é agora ou nunca.